Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. Esta semana vamos falar sobre nutrição. Pois é, não escapa. Então, para isso, nós estamos aqui com uma convidada especialíssima, que é nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, tem formação adicional em nutrição do desporto, em interpretação de análises clínicas e, claro, em nutrição específica para a mulher e os seus ciclos de vida. Ela é a doutora Paula Beirão Valente. Obrigada por ter vindo Eu aqui é que agradeço. a falar deste tema tão importante que é a nutrição, não é? Que tantas vezes nós descuidamos nesta vida tão Nasa acelerada. à fama, não é? Nasa à fama do dia a dia. Sim, nem mais, nem mais. Mas a nutrição pode nos salvar muitos trabalhos, não é? Na nossa saúde, na nossa vida, no nosso bem-estar e até bem-estar mental e emocional. Então, Nós somos mesmo o que comemos, não é? Somos mesmo o que comemos. sim, sim, eu lembro-me, estás a falar disso, eu lembro-me de estudar, isto foi muito interessante para mim na altura, estudos feitos com a agressividade em crianças, isto aqui fazendo só um Sim. paralelismo, Sim. em que o excesso de carne vermelha trazia-lhes uma maior irritabilidade, uma maior impaciência e que quando alteravam, não era remover, não é, a carne, mas quando Não, alterações. alteravam Sim, 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 os sim. hábitos alimentares, e isso se estendia também para a família, não só na criança, mas no seio familiar, esses comportamentos alteravam também. Então, só isto já quer dizer muito. Então, Sim. adentrando aqui a mulher, não é? De Sim, sim. que forma é Estamos a entrar aqui nesta versão inflamatória, anti-inflamatória, etc, não é? Que é aos 20, não é aos 30, o que é aos 30 não é aos 40, não é? E as pessoas pensam que se deve comer da mesma forma, não é? E aliás é muito giro porque a frase que eu mais ouço, eu acho que a afirmação que eu mais ouço em consulta é: olha, doutora Paula, eu estou aqui para que me ajude a comer bem, mas eu sei comer bem, eu sei comer bem, eu sei o que fazer. E depois, quando acabamos a consulta, a regra geral é: ai meu Deus, eu achava que sabia, mas afinal estava tudo errado. Ah, não quer dizer que estivesse tudo errado, não é? Mas a verdade é que às vezes sabemos o genérico, o geral, mas não sabemos o específico, o individual. E às vezes o que é para uns não é para outros. A dieta da vizinha não é a minha, não é? Hum, E caímos aqui numa falácia, não é? Andamos todos atrás daquilo que é saudável, quando na verdade o que é saudável para uns não é para outros. É muito específico, a nutrição é muito individual, não é? Não é? Já todos falamos, nós comemos desde que nascemos, não é? Portanto, é um assunto que, do ponto de vista, digamos, de conhecimento, todos nós sabemos mais ou menos comer o que comer, mais ou menos, todos sabemos que os legumes fazem bem, que a fruta faz bem, não é? Que hum, devemos comer sopa, ou seja, não é que devemos evitar os processados, os refrigerantes, regra geral, as pessoas sabem isso. Mas depois, quando se trata de individualizar, não é? Para o objetivo que pretendem, ou para aquilo que sentem, ou para aquela patologia, para aquela alteração nas análises, já é algo completamente diferente. sim, sim. E na mulher eu recordo-me aqui que eu quando engravidei, eu tinha assim um apetite gigante por açúcar. Era uma coisa, eu nunca vi. A ponto de eu ter a minha mesa de cabeceira da cama cheia de tudo o que era chocolates, até chupa-chupas, Acredito. eram reboçados, tudo. Era uma necessidade de açúcar gigante e eu nunca fui assim e não sou, não sou. Mas naquela fase da gravidez foi terrível, eu engordei imenso, como é O óbvio. corpo exigia mais também. O corpo exigia mais à mulher. É, Ai, uma é. coisa de açúcar, eu engordei para aí 20 quilos Ai, em 6 meses de gravidez. Então já fui. fui a correr para a Eu nutricionista. tive, não, ai, meu Deus, não. Eu tive uma ginecologista que era muito rigorosa com o peso, mas muito, muito, muito. Uma obstetra que me seguiu e que me pesou, inclusive no último mês, sempre, mês a mês. E houve uma altura em que me disse: eu não tenho de ser uma nutricionista, o que é que ela tem de comer? Pois não. E eu fiquei assim, tipo, oh. Então, a partir daí, pronto. Mas lá está.
é de cada um. Eu tive um desejo durante a gravidez toda. Foram ervilhas com ovos escalfados, ervilhas do campo com ovos escalfados. Uma coisa absurda. Não costumo comer isso. E portanto não tive muito mais desejos, tive sorte. Eu era o açúcar. E foi Acredito. quando eu fui para a nutricionista na altura, até do Hospital de São João, especialista em nutrição obstétrica, acho que era a doutora Teresa, se não me engano, Ok. super rígida, assim, super Sim, sim. impecável, que eu sei que o meu bebé entre os 6 e os 9 meses, portanto, no período em que ele deveria engordar mais, porque o Mas, bebé está claro. aí sim a ganhar peso, eu não só perdi 1 quilo, como o bebé cresceu lindamente, está impecável, Boa. vai fazer Fantástico. 17 anos. Portanto, a importância que a nutrição e o sabermos, não é, o que é importante traz, não é, para isto. Sim, sim. As pessoas têm muito aquela ideia de uma dieta é passar fome e normalmente quando vêm à minha consulta saem de lá a pensar, mas como é que eu vou comer isto tudo? Ah, claro que há situações e situações, não é? Mas regra geral, claro que se não forem diabéticos, não houver nenhuma patologia por trás, a regra geral o que me dizem é, ah, meu Deus, eu vou comer mais. E eu, vai comer mais, mas vai absorver de outra forma. O corpo vai Sim. usar de outra forma, não é? E estes mitos, não é? Estes mitos associados à nutrição, que vêm muito pelos média, não é? Hum, E as redes sociais, por um lado, são muito boas, não é? Mas por outro, trazem grandes desvantagens, que é esta desvantagem da desinformação constante. E quem souber fazer filtro, ótimo. Quem não souber fazer filtro é uma chatice. Anda ali, sente que anda sim. ali quase num, não é? Num jogo, vai e vem, não é? Constante. E é preciso ter muita atenção. Eu tenho visto, e não é por acaso que o convite foi para ti e não foi para outras pessoas, Sim, porque eu tenho visto mesmo nas redes sociais, muita asneira, porque não há outra palavra, é asneira. é. E é lamentável ver esse tipo de pessoas com milhares de seguidores. Sabes que eu vejo muitas páginas de especialistas em nutrição e quando vou investigar nem sequer estão na ordem. Ou Hum, seja, e depois, claro, o que dizem carece de credibilidade científica completamente. E claro que isso me preocupa e que preocupa cada vez mais, porque as pessoas vão mais para aquela pessoa que tem mais seguidores ou está na moda do que propriamente para a pessoa que sabe o que está a fazer. E é muito complicado. Quando ainda há pouco tempo comentava com uma pessoa que tem também uma página que falava em uma dieta em 15 dias de perder cerca de 9 quilos ou 10 quilos em 15 dias. E isso tem que ser denunciado imediatamente, porque é muito grave. Em primeiro lugar, uma mulher que perca mais do que 4 quilos, claro que dependendo da idade, aos 20 não é muito grave, mas uma mulher que perca mais do que 4 quilos no mês, as pessoas não sabem, mas regra geral, perde muita massa muscular associada. E portanto faz aquele efeito ioiô, de perde, o metabolismo baixa, guarda mais, volta a ganhar. Não é? hum, E esse efeito ioiô dá cabo dos vasos sanguíneos, há problemas vasculares associados, derrames de varizes, retorno venoso, etc. E pode causar muitos problemas do ponto de vista circulatório. Tanto que há muitos médicos que dizem, entre perder e voltar a ganhar, mais vale ficar quietinha. sim, sim. E o que ela dizia uma coisa era ela dizer, olha, 8 quilos no mês já era grave, mas em 15 dias 10 quilos, que era um completo absurdo, era um completo absurdo. Ou seja, ia claramente fazer uma dieta que é muito conhecida, chapa 5 para toda a gente, e não Uhum, tem lógica, não é? Cada plano tem que ser individualizado e adaptado a cada um. Só que as pessoas aderem a isso, porque as pessoas querem soluções rápidas, não é? Hoje vivemos todos com muita pressa para tudo. sim. E então, como querem soluções rápidas, procuram aquela pessoa que lhes dá essas soluções rápidas, mesmo prejudicando a saúde, não é? Mesmo prejudicando a saúde. E eu em consulta muitas vezes digo, olha, eu podia fazer muita coisa, mas sinto que é uma falta de respeito para com o seu corpo, uma falta de respeito para com o seu organismo, e portanto não faça isto, porque mais tarde vai ter consequências garantidamente do que está a fazer hoje. Eu acho que aí as pessoas caem em si, não é? Caem, porque às vezes é fácil mostrar pelos exames clínicos, não é? É fácil mostrar, olha, se tudo estivesse bem, porque é que isto aconteceu? Porque é que isto aconteceu? Porque é que isto aconteceu? Não é? E aí, olhando e vendo, mas lá está, não é fácil, não é? Porque é necessário, cá entre nós, não é? Eu dou por mim a passar grande parte da minha consulta a desmistificar, não é? A quebrar mitos que demora a quebrar, que demoram a quebrar, em vez de estar imediatamente a ajudar aquela pessoa.
tenho que quebrar resistências e só depois Sim. é que consigo ajudá-las de forma individualizada. Uma educação, não é? É quase Sim, como que está constantemente a educar, sim, não é? A sim. pessoa, não é só o dar a receita, não é? É o educar, o porquê. É o Eu acho que educar. as pessoas têm muita noção de que nutrição é as calorias, Sim, não sim, lá é? está, lá está. As aplicações não vêm ajudar, não vêm ajudar nada, porque eu compreendo que numa aplicação o cálculo tenha que ser feito por calorias, mas os alimentos são muito mais do que calorias, e temos alimentos que são muito saudáveis com muitas calorias, mas que são essenciais, e depois temos Uhum. alimentos magros com poucas calorias que são terríveis. E portanto, lá está, esta questão do valor calórico não é? Eu posso ter um plano, não é? Imagino, de 1500 calorias, não é? Com alimentos processados e posso ter um plano com o mesmo valor calórico, com alimentos muito saudáveis. E embora a pessoa vá receber o mesmo valor calórico, a saúde não fica da mesma forma, não é? Portanto, o seu bem-estar não é o mesmo. O bem-estar, não é? Vai ser muito diferente, não é? E é suposto as pessoas, portanto, informarem-se junto de pessoas que são especialistas na área, que são especialistas credíveis, não são especialistas curiosos, credíveis, Sim, sim. credíveis na área. Tal como, não é? Eu tenho um problema nos olhos, eu vou a um oftalmologista, não é? Exatamente, E exatamente. Mas infelizmente, e falávamos, lá está, é isto. Mas até na medicina eu já vejo casos assim, até na área já se fala, já se começa a falar na área da cirurgia plástica ou da estética. Não vou tanto para a cirurgia, mas da estética já se fala aí desses especialistas que surgem, que não são eu vi a especialistas. notícia, vi a notícia, Uhum. vi. Mas, Sim, sim. mas é Mas hoje em precisamente, dia há muitos médicos que vão da medicina pela medicina estética também. O problema é que há muitos que não são médicos. Também. é essa a questão. Sim, sim, Há sim. muitos especialistas que não são médicos Não sequer. são. Não. E são áreas que são tão vendáveis atualmente que qualquer pessoa vai e não importa, não é quem é, não importa se calhar fez ali um É curso, mais pode. barato, se calhar. Sim, Pronto. sim, Sim, sim. sim. E acho que há muitas áreas e falamos da nutrição, que toda a gente tem um bitite a dar, como falamos da É psicologia. verdade. É É verdade. verdade. Mas mesmo da psicologia, sabe que há uma clínica onde eu trabalho que nós trabalhamos muito de forma integrativa, mas também em casos de perturbações de comportamento alimentar. Portanto, temos de trabalhar mesmo em equipa, não é? Não há outra hipótese. Uhum. E é engraçado porque houve uma psicóloga, numa vez estávamos a almoçar, e ela disse: "Só acreditas que hoje tive uma senhora, e ainda bem que veio, mas que veio com diagnóstico de bipolaridade, dado por uma cabeleireira." E eu fiquei como? E ela, sim, a cabeleireira disse-lhe: "Eu tenho a certeza que a senhora tem bipolaridade, e portanto, vá a uma consulta com um psicólogo." Pronto, pelo menos terminou com vá a uma consulta Vá a uma consulta, menos não, mal, menos mal, menos mal. Mas lá está, chegamos a não este é ponto, não é? tomar um. Chegamos a este ponto, tipo, what? Tipo, não é? Pronto, não é? Claro que me ri, mas pronto, pelo menos a senhora veio a uma consulta com um especialista, não é? Sim. Mas é muito assim, é muito É assim. muito assim, é. E é precisamente para quebrar esse problema social que se está aqui a montar ao nível da saúde, que é muito grave para mim, é muito grave, vai desde do coach ehm, de saúde, o coach de mental, e era dos coaches que eu te concordo perfeitamente com o coach, acho que é uma ferramenta essencial porque é mais prática, é mais ativa, mas a base tem que lá estar. As Claro, pessoas têm que saber o que estão a claro. fazer. Então, pegando nisso e na base, não é? E focando aqui no tema da mulher adulta, da mulher em É. perimenopausa, que é uma fase específica, não é? Crítica, Difícil, crítica. crítica, Sim. porque eu já a passei, agora já estou na menopausa. O que é a nutrição? O que é a alimentação? O que é que eu deveria ter sabido na altura? Que agora já não vou a tempo, Percebo. mas. Boa pergunta, muito boa essa pergunta. É assim, eu comecei a trabalhar a menopausa em 2012, precisamente quando fiz a tese de mestrado. Eu estava muito aflita à procura de um tema portanto, que não fosse abordado, um tema novo. E o que é que eu reparei? Que tinha cerca de 800 mulheres quase, com mais de 40 anos nas minhas consultas. O que é que eu fiz? Pego nas 800 mulheres, faço uma intervenção a nível nutricional e resolvi apresentar a minha tese, um trabalho de investigação na área da menopausa. Na altura não se falava em perimenopausa, em 2012, não é? Falava-se Hum. em antes e após. Depois. Não é? Pronto, Uhum. isso mesmo.
E eu lembro que foi tão difícil, mas tão difícil. Depois, mais tarde, a nível da defesa, só me perguntavam: mas porquê menopausa? Mas porquê? Mas nós na faculdade de medicina nem sequer abordamos a menopausa. E eu dizia: então, mas por que não? Então, se não há, passa a haver. Não é? Se não há investigação, passa a haver. E lembro-me que tive ali um bloqueio, uma resistência forte relativamente à minha tese, porque achavam-na muito pouco interessante, do género falar, em primeiro lugar, da saúde da mulher. Porquê? Não é? Porquê? Isto é um bocadinho assustador, porque a nível de estudos científicos, ahm, se- há muito mais estudos com homens do que com mulheres, mas muito mais. Uhum. E às vezes o mesmo medicamento tem ações diferentes no homem e na mulher, mas se corre bem com os homens, ele é colocado à venda. Isso é E há muita gente que não assustador. sabe disto. Sim, É há assustador. muita gente que não sabe disto. E o que acontece é que, em primeiro lugar, era pronto, ok, se quiser fazer, faça. Pronto, vai ser das primeiras, pelo menos, a abordar esse tema, cá, do ponto de vista nutricional. E foi muito interessante, porque o que me valeu, entre aspas, é que cheguei a resultados interessantes. E como cheguei a resultados interessantes, no final de fazer a defesa, isto foi muito giro porque eu fui tia no mesmo dia. Eu estava a fazer a defesa e a minha irmã estava a ter a minha sobrinha ao mesmo tempo. Estávamos assim numa. Foi assim um dia muito, muito, muito estressante. E eu lembro-me que no final eles estavam-me a dar a nota e a falar comigo e eu estava cheia de pressa para sair porque eu queria ir para a maternidade e depois tinha que ir para Lisboa, não é? Portanto, então estava em completo stress. E eles só me diziam: Olha, Paula, agora temos aqui um problema. É que no final deste trabalho a Paula mostrou que realmente a nutrição usada de um ponto de vista anti-inflamatório, antioxidante, com manutenção de massa muscular e bem aplicada, realmente conseguimos inverter grande parte dos parâmetros a nível de sintomatologia nas mulheres. Portanto, a Paula Hum. agora tem uma obrigação que é de levar essa mensagem para o público. E eu respondo muito rapidamente: Ok, ok, eu publico a minha tese. E eles: Não, não, não está a perceber, não é para o público de saúde, não é para os profissionais de saúde, é para o público em geral, porque eles não vão ter acesso à sua tese, não é? Hum. Hum. E eu na altura era 2012, o Facebook estava a começar, não é? Tipo, não havia propriamente muita forma de espalhar esta mensagem, não é? Então eu em consulta abordava, não é, individualmente estas mulheres. Mas lá está, eu tinha quê? 33 anos, não é? Portanto, eu sabia a teoria toda, eu ajudava-as, indicava-lhes o especialista certo para o que elas sentiam, ajudava-as do ponto de vista nutricional, mas às vezes há sintomas que não têm nada a ver com a nutrição, não é? Há outros que têm a ver, por exemplo, indiretamente alguns têm, mas, por exemplo, sintomas pélvicos, não é? De incontinência pronto, ou Uhum. problemas no casal, de intimidade, poderá um ou outro suplemento ajudar, mas não é tanto relacionado com o plano alimentar em si. E então ajudava-as dessa forma. Só que depois, quando eu entro em perimenopausa, a coisa muda completamente, não é? Porque eu fiquei desesperada. Fiquei desesperada. Ou seja, eu dei por mim, com 30 não, com 42 anos, 42, 43 por aí, quando senti os primeiros sintomas. E o mais engraçado é que eu falava disto em consulta diariamente, mas nós somos péssimos para nós, não é? Nós Uhum. cuidamos dos outros, mas depois para nós não nos apercebemos dos sinais. Isto é horrível de dizer, mas eu assumo, eu assumo. E eu andava desesperada porque eu ia às compras comprar pão e trazia ovos, eu tinha que dar consultas no Porto e virava, sei lá, em Gaia antes, e depois pensava: o que é que tu quer fazer? Eu não era aqui, não é? Queria dizer algumas palavras, tipo básicas, e não me vinham à cabeça. Essa parte é tão assustadora, essa Básicas, parte coisas para do mim. dia a dia, e ficava a bloquear, e depois tentava dizer não é, uma palavra semelhante para lá chegar. Horrível, e não me vinham, e na altura em casa estavam todos assustados comigo, do género: o que é que se passa? Tipo, será Alzheimer, será demência? O que é que se passa com a Uhum. Paulinha? Estavam todos tipo: ai, a Paulinha, o que é que se passa com a Paulinha? E eu desesperada lá marquei uma consulta de neurologia. O neurologista fez-me todos os exames e mais alguns, e só me disse: olha, não é Alzheimer, não é Alzheimer. E eu: ai, então o que é que é? O que é que é? Tipo, oh meu Deus, pronto. E depois tinha uma consulta na semana seguinte de ginecologia, foi a minha sorte, não é? Com o professor Alexandre Abadias, pronto, que trabalha muitas mulheres nesta A área. Alexandra Matias foi a minha também. A sério? Ela trabalha com o professor Pedro Xavier. Eu trabalho na clínica deles.
nunca nos cruzamos, porque Pronto, eu trabalho lá, as preciso. minhas gravidezes foram todas seguidas por ele, pelo professor Oh, o Pedro, professor Pedro e Xavier é um Ecos sonho. com a Sim, Alexandra sim. Matias, com a Sim, professora eles Alexandra são Matias. incríveis, Portanto, eles fazem são uma dupla incrível. Sim, incrível, sim, eles incrível, são. uau. E eu lembro-me que a professora Alexandra, em plena consulta, só me disse assim: Oh, Paula, deixe disso, eu também sei perimenopausa. E eu fiquei assim, tipo. Arrelei os olhos e disse, ai, professora, fogo, com mais calma, tipo, que tenha calma, tipo, não se diz isso assim, tipo, e ela, Paula, então, 42, 43 é a idade, está certo? E eu, pois é, tem razão, está certo, eu não tinha pensado nisso, mas será que o meu primeiro sintoma foi este? Foi o esquecimento? Eu estava tão à espera de outros sintomas e não este. E ela, não tenho dúvidas, mas pronto, fazemos umas análises. Então passou-me assim uma catrefada, eram 70 e tal anadas, uma loucura, uma quantidade. Eu até, quando estava a tirar sangue, até estava a pensar, ai meu Deus, por vou ficar sem sangue. Eram tantos tubos. E lembro-me que nessas análises foi quando ela me disse: Olha aqui, FSH e LH. Eu mal vi, percebi logo que era Hum. perimenopausa, logo, mas foi necessário, não é? Porque nós a nós próprios somos terríveis para fazer, para avaliar, não é? Porque tem que ser os de fora. Sim, 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 sim. E depois foi muito interessante, porque assim que eu senti na pele o que estava a acontecer, eu comecei a pensar: meu Deus, o que estas mulheres sentem há anos. Uhum. E comecei a investigar, investigar, investigar muito mais esta área, porque era no fundo de parares a ajudar a ele, mas ajudar-me a mim ao mesmo tempo. E é muito Sim. diferente. É muito diferente sabermos a teoria, é tão diferente sabermos a teoria e depois sentirmos na prática, na pele, a mesma coisa. É que até a forma de escutar é outra, né, em consulta, até a compreensão, tipo, viramos mega tolerantes, mega compreensivos, porque também percebemos que também se passa connosco, não é? E é A completamente parte empática que se desenvolve sim, também, não é? É sim. genuína, é uma É empatia genuíno, é que é genuíno, mesmo, é genuíno. Nós é conseguimos genuíno. mesmo colocar-nos No literalmente lugar do no outro, lugar do outro, literalmente, no não lugar do é? outro. E depois não descanso enquanto não arranjo a solução para aquela pessoa. E é diferente. Antes era tipo, gente, dava as coisas, não sei o quê, pronto. E as pessoas depois, agora não, agora é tipo, tento mesmo ajudar sintoma a sintoma, sintoma a sintoma. E é diferente, porque eu também sinto mesmo. É É tão completo. giro, que no fundo não tem graça nenhuma, porque é, lá está, é assustador, que essa história, passou-se comigo tal e qual. Em Espetacular. que um dos meus primeiros sintomas, portanto, eu tive uma menopausa precoce, eu iniciei a peri por volta dos 35, agora olhando para trás eu percebo isso, na altura eu não sabia, e o meu primeiríssimo sintoma que eu tive foi o brain fog, tal Pronto. e qual. E eu pensei, eu Mesmo. estou a ficar com Alzheimer, Eu também pensei isso. com um discurso sempre Eu tão estava que estava maluquinha. fluido, Sim, um sim. discurso super fluido, sempre uma memória de De elefante, elefante. Eu também tinha memória de elefante. e de repente a memória a curto prazo. Isso, Onde é é que eu mesmo pus as isso. chaves? Mas o que é que eu ia fazer? Palavras que não sei, eu estava a ter, eu conversar, e a palavra, como é que se diz aquilo? Eu sabia exatamente o que eu queria, e a palavra não vinha. Eu vou marcar uma consulta no neurologista, tal e qual. Não tem nada, está tudo bem. Pois. Portanto, está tudo bem. E eu saí de lá, tive o azar de não ter nenhuma consulta. Azar, não foi azar, foi o que foi, não é? Nenhuma consulta de ginecologia nas A seguir. proximidades. Então Sim. fiquei a pensar, é stress, é cansaço, é Sim, um claro. esgotamento ou Claro. Um burnout, uma coisa um assim. burnout, Sim, uma sim, coisa. sim. Olha, e é como diz aquele sketch de gato fedorento, não liguei, continuei a saltar à corda, pronto. Claro, nem mais. E foram-se acumulando os sintomas, eu sem saber, até que ia falando e tal, mas não se falava muito. E eu estava a ser seguida sempre pelo professor Pedro Xavier, a gente ia fazer os exames, mas as coisas também eu não falava sobre elas, até que aos 38 anos, numa ecografia, com o professor Pedro, hum, isto já não está, vamos fazer análise, vamos fazer. Mas, portanto, eu passei 3 anos sem saber. É saber. Mas por acaso é interessante porque houve algo que o neurologista me disse e também disseste agora uma coisa muito, muito interessante, Vanessa, a seguir. Vou ver se não me esqueço. E então, houve algo que o neurologista me disse que foi quando eu lhe disse: Eu deixei as chaves do carro no frigorífico. E ele ficou assim, tipo, do género, nós não encontrávamos as chaves, estavam no frigorífico, tipo, vejam onde isto está a chegar. E ele só me disse assim: Paula, o problema no Alzheimer não é deixar as chaves do carro no frigorífico, mas não, mas sim perceberes para que é que servem as chaves do carro. E eu, então o problema não é esquecer-me das coisas. Ele, não, o problema é não saberes para que é que elas servem, a função delas, o porquê das coisas, o perderes o raciocínio por trás.
E foi aí que eu fiquei tipo, pronto, e ele, quando muito estás cansada, lá está, tal e qual a mesma coisa, quando muito é cansado, tens um filho pequeno, Uhum. e eu só disse, sim, mas o meu filho já não é bebê, tipo, é pequeno, mas já não é bebê, ou seja, eu não estou mais cansada agora do que estava quando ele era bebê. Não é? Nessa Uhum. altura eu não dormia, é diferente. E ele, mas pode ser a consequência de muitos anos a dormir mal, pode ser, pronto. Pronto. E depois o mais interessante que disseste agora foi: eu não abordei a questão em consulta. E há Uhum. muitas pessoas que eu noto que atacam muito os médicos, muito, atacam muito e com, alguns com alguma razão. Não digo que não, está bem, porque a menopausa em medicina não é abordada, é apenas o fim da idade reprodutiva, ponto, e não é abordada como deve ser. Mas se nós não abordarmos o médico também, se não partir de nós, ele nunca vai descobrir que estamos com um problema. Porque a primeira Uhum. coisa que ele vai pensar é: a Vanessa está numa idade perfeitamente normal, está tudo bem, portanto, se ela não se queixa, é consulta de rotina, está tudo normal. Se não Uhum. partir de nós, também dizemos: olha, a nível íntimo, eu ando com algumas dores no ato, eu ando menos lubrificada, a minha vulva menos hidratada, eu ando com queda de cabelo, flacidez, não sei o que é que tenho, ando a dormir mal, não é? Ando a perder músculo, ando não sei o quê. Se não partir de nós, não é? Uhum. Também é difícil ele questionar sobre esse assunto. Sim, sim. Mas Não é? também acho que é difícil as pessoas, a maior parte das pessoas nunca vai associar que são temas como eu não associava, Sim, e isso sou esclarecida. Achava eu que neste acredito. tema não era. Acredito. Nunca iria associar, não é? Porque eu, na altura comecei pelo brain fog e depois comecei efetivamente a notar o meu corpo a começar a mudar um bocadinho, mas lá está, ando mais com mais ociosidade e tal, mais ociosa, blá, blá, blá. E são questões que jamais eu levaria para o ginecologista. Eu, Se por acaso, tiver tenho sorte que insónias, com a professora falo muito em consulta e, portanto, isso veio na conversa. mas como para mim não eram algumas questões que vou falar que têm insónias, o que é que o meu ginecologista tem a ver Tem a ver com com as isso. minhas insónias, Lá não está, é? mas o problema é esse. Mas o problema, Vanessa, é mesmo esse. É que no caso da menopausa, nós não temos um especialista na medicina que trate mulheres na menopausa. Já há essa pressão, já foi feita essa pressão na Assembleia da República. Eu acredito Hum. que vá surgir alguma coisa daí. Só que o que acontece é que, lá está, eu não vou a um ginecologista dizer que tenho insónias ou que estou mal mentalmente, não é? Que não, que ando alterada, que ando irritada ou que ando Uhum. com esquecimento. Para isso vou ao neurologista. Mas o neurologista vai-me medicar para isso, não me vai medicar para a menopausa, não é? Ou Uhum. seja, é a mesma coisa que quando tenho dores nas articulações, eu não vou, ai meu Deus, eu vou é um endocrinologista porque deve ser hormonal. Não, isto é o que uma pessoa muito informada faz, que é antes de ir a um ortopedista, não é? Vou então, talvez, ao endocrinologista ver o que se passa com as minhas hormonas. Será que não é hormonal? Pronto, e se houver digamos, um motivo hormonal, trata-se mal pela raiz, não é? Mas se Uhum. não houver, vai andar medicada, medicada, medicada para as articulações, não é? Ou seja, o que vai acontecer é que eles vão ser tratados para cada sintoma sem irem à causa do problema. E Exatamente. o grande problema é esse hoje em dia. Na medicina, o trabalho integrativo ainda não é muito comum. Não Uhum. é muito comum. Já começam a tratar a mulher de uma forma mais holística, ainda bem, a mulher e o homem, de uma forma mais holística, vá lá, mas ainda não há este tratamento em equipa das várias Uhum. especialidades. E é aquela pessoa ter uma consulta com vários especialistas para o sintoma que tem. Isso é um Uhum. sonho, não é? Isso é um sonho, mas já se começa a ver, já se começa a ver. Já há várias clínicas a abrir de medicina integrativa em que juntam inclusive a medicina alopática à medicina tradicional chinesa, não é? À medicina oriental, e as pessoas têm também um tratamento de forma mais completa, não é? Mais integrativa, Sim. mais holística, precisamente. E hoje em dia já se começa a ver, ou seja, no nível da menopausa, eu faço isso, não é? Também, online faço isso, mas já há clínicas onde trabalho em que realmente vai da minha consulta para a consulta de psiquiatria se precisar, ou para a consulta com o ortopedista se precisar, ou para a ginecologia se precisar, ou seja, há ali já um encaminhamento. Se houver esse corredor, já é muito bom. Uhum. Se houver esse Sim. corredor, já é muito bom, a pessoa já não sente que anda perdida, não é? Porque as pessoas, o que eu sinto muito é que as pessoas andam muito perdidas, do género, vão ao médico de família e ele diz, não é nada, é normal, ou está tudo bem, porque na verdade ainda não há doença, portanto, na verdade está tudo bem, como quem diz, não Uhum. é?
Uhum. Mas depois vão um especialista e o especialista diz: bem, tudo bem, não está. Quer dizer, agora está tudo bem, mas vai ficar mal, não é? E a pessoa fica: então, mas como é que é? Como é que é? Mas está tudo bem ou não está tudo bem? Não é? E Sim. depois, mesmo na própria avaliação das análises clínicas, não é? Uns avaliam doença. Não é? Por Uhum. exemplo, eu tive um caso de uma menina na semana passada, com 17 anos, que estava com níveis de vitamina C de escorbuto. Nós não ouvimos falar de escorbuto desde a época, desde os nossos descobrimentos, não é? Porquê? Porque simplesmente não comia fruta, não gostava de legumes. E, portanto, quando ela mostrou as análises ao médico, o que o médico disse foi: sim, mas isto deve ser temporário, deve ser não sei o quê. Não, já era muito grave, não é? Um corpo sem vitamina C, meu Deus, está tudo mal. Uhum. Uhum. E então eu disse logo: vai ter que fazer uma suplementação de vitamina C, vai ter que fazer isto. Mas lá está, enquanto não é doença, não é? Enquanto não, porque nas análises nós temos este problema, não é? Ou se estivermos dentro do intervalo, só quando estamos fora é que temos um problema, uma patologia, não é? Uma doença. Então Uhum. aí é que atuamos, mas nós devíamos começar a atuar quando os valores já estão a mudar dentro do intervalo, não é? Quando os Sim. valores que deveriam estar altos estão a baixar, quando os valores que deviam estar baixos estão a aumentar. E não atuar só quando aparece a doença, Sim. não é? Eu tenho pessoas que são diabéticas e durante muito tempo, não é, foram por mim avisadas de género: eu não estou a gostar destes valores de hemoglobina, eu não estou a gostar disto. Mas o meu médico diz por enquanto, devo fazer exercício e devo não sei o quê. Eu disse: ok, mas vamos ter que mudar isto porque eu não estou a gostar. E só quando realmente é diagnosticada a diabetes, é que começam a tomar alguma coisa ou a fazer alguma coisa. Quando podiam ter Uhum. começado muito mais cedo, Sim. não é? E o que eu noto também, e falaste da vitamina C, por exemplo, é Sim. muito raro, pelo menos comigo foi sempre bastante raro, haver um pedido de análises aos meus níveis de As vitamina. vitaminas, sim. É É uma, raríssimo. é uma luta que eu tenho em consulta. É uma É luta. muito raro. É, é uma luta. Me fizeram isso Ah, 2 vezes e não foi a todas. Nem a vitamina C, foi a vitamina D. vitamina D, vitamina D Aquelas, ainda vão pedindo, vitamina D ainda essa, vão pedindo. essa ainda vão. Mas Mas é se tipo pedimos ali a tudo. B12, se pedimos a B9, a B12, a D, tudo junto, né? Isto já são muitas, isto já são muitas. Porque também há um limite a cumprir, não é? No Sistema Nacional de Saúde eles têm um número de análises X que podem passar, a partir do qual depois são penalizados. E eu, de certa forma, não é? Ainda no outro dia tive um médico que me disse: Paula, nós temos que dar o lugar uns aos outros, não é? Quando a Paula um dia estiver doente, se calhar vai ser a Paula a gastar mais ao Estado, não é? Os outros, enquanto estiver tudo bem, não há motivo para tal. Pronto. Pronto, entramos aqui num assunto um bocadinho controverso, não é? Sim. Mas, do ponto de vista, mesmo a nível do privado, quando eu peço, também sinto alguma resistência, não apenas no público, ok? E eu gosto muito de pedir as vitaminas, é fundamental, não é? Porque, por exemplo, no caso do cansaço cerebral que nós estávamos a falar há pouco, a B12 é essencial, é essencial. E quando eu peço, tenho muitos que passam logo e tenho outros que me dizem: porquê este pedido? Porque eu tenho que justificar por A mais B, que era importante ter este valor, e depois vem a vitamina, vem o resultado, e eles dizem: está tudo bem, está a 250, está a 300, está tudo bem. Não, mas eu quero que ela esteja a 700. Ou seja, portanto, lá está, não está tudo bem. Não é? Está tudo Uhum. bem porque não há doença, mas não significa que ela não venha se continuar assim. E a Sim. menopausa é um pouco subvalorizada, porquê? Porque na medicina ela não é vista como doença, porque ela não é doença. Uhum. Ainda bem Uhum. que não é. Só que os sintomas, quando não tratados, podem gerar doenças muito sérias. Uhum. E este é que é o problema, é que as mulheres são um bocadinho tipo: deixa andar, é natural, e o que mais ouvem isso é natural, é da idade, tem que aguentar, é natural, mas não tem que aguentar, não é natural, e pode prevenir e contrariar os sintomas, que é isso que muita gente não sabe. Sim. E do pouco que eu sei, eu creio que até a própria lubrificação feminina pode ter aí um coadjuvante que não é só aquele lubrificante, não é? Também. Claro, claro que sim. A hidratação e a lubrificação, isso mesmo. Mas é interessante que eu tenho muitas pessoas que às vezes, tipo, gostam de mandar mensagens assim menos amigáveis e que me dizem: ó Paula, isso aí basta terapia hormonal de substituição e está resolvido. Para que é que anda aí? Para que é que as pessoas têm que andar de profissional em profissional? Terapia hormonal trata tudo. Só que não é assim. Não é Uhum. assim. Em primeiro lugar, há um limite para a terapia hormonal, 5 a 7 anos.
Ora, se começarem muito cedo, quando realmente tiverem a menopausa, já não têm o que tomar. Porque já passou essa, não é? Depois não se pode dar a terapia hormonal, ou não se deve, em Portugal pelo menos, fazer terapia hormonal antes da menopausa, não é? E há pessoas que o climatério vai até aos 65, não é? Ninguém sabe, não é? O climatério vai ali, desde os 40 aos 65. E, portanto, quer dizer, só podemos tomar 5 a 7 anos, o que é que fazemos às mulheres não é? Nos anos seguintes ou nos anos anteriores, não é? E depois há terapia hormonal e terapia hormonal, não é? Há umas piores do que outras, há umas que são, por exemplo, no caso a nível pélvico, por exemplo. Há agora uma terapia hormonal espetacular também, que não apenas ajuda do ponto de vista dos níveis de estrogénios, progesterona, etc., mas também ajuda a tratar o pavimento pélvico ao mesmo tempo. A prevenir Hum, incontinências de urgência, incontinências sem esforço, etc. E pronto, cada vez mais evoluímos a esse nível. Só que nem toda a gente a pode fazer, uhum. nem toda a gente a pode fazer, e depois há um limite de tempo. Portanto, não é tão simples. As pessoas hoje em dia também procuram soluções muito rápidas e muito simples para tudo, lá está. E nem sempre pode ser feito. E eu ouvi outro dia, já não sei de quem é que eu ouvi isto, que a menopausa, como dizia já há pouco, tal e qual, a menopausa é a área menos estudada em medicina, menos investigada, menos estudada. E eu questiono-me, como assim, se há pessoas que ainda agora disseste que vai dos 40 aos 60, como É assim, verdade. se é mais de metade, se pode vir a ser mais de metade da vida de uma Da mulher? vida de uma mulher, é verdade. Porque deixa de ser um estado de graça, não é? Em primeiro lugar, bem, agora os estudos, não é, estão todos muito bloqueados com o que se passa nos Estados Unidos, não é? Tudo o que seja estudos de mulher, que incluam o termo útero, mama, menopausa, mulher, foi tudo parado, está tudo parado. E portanto, claro que temos muito a temer com isso, não é? Porque a nível de, mesmo os estudos de cancro da mama que estavam a ter resultados incríveis, e muito, muito promissores mesmo, pronto, agora pararam. Mas eu não queria dizer isto, mas o facto de sermos mulheres não ajuda, não é? A nível da ciência. Depois, por outro lado, o que acontece é que uma coisa é estudar a menina na menarca, quando menstrua, outra coisa é estudar a mulher grávida, quando está no seu auge, e aí há imensos estudos para a gestação, para a gravidez, pós-parto, pré-parto, tudo. E depois chega a menopausa e a mulher deixa de ser tão interessante para a sociedade, não é? E antigamente, se nós pensarmos, as mulheres, a esperança média de vida não ia muito além da menopausa, há muitos anos Uhum. atrás. Então, a mulher pós-menopáusica era aquela mulher que nós temos aquela ideia da avózinha nas histórias, não é? De cabelos muito Sim. brancos, já. E hoje em dia a mulher na menopausa é muito jovem, não é? Não, Uhum. não é a mesma coisa. E, portanto, temos que ser nós a criar essa pressão. Temos mesmo que ser nós a criar essa pressão. E quanto mais se falar no assunto, mais pressão se cria. Eu fiquei muito contente, eu comecei estes programas online com mulheres na menopausa em 2023 e em 2024 a Wells começou a falar disso. Várias marcas começaram a falar sobre a menopausa e criaram pressão para que se abordasse o tema, o que é ótimo. E quanto mais pressão se criar, mais investigação se fará. Sim. Mas temos que Eu ser acho que há aqui uma nós. geração, esta nossa geração de mulheres, não é? Que agora estão mais despertas, estão mais informadas, estão mais despertas, estão mais empoderadas, começam a trazer este tema. Então, e nós? Então, e este tema aqui? Então, e porquê é que isto ainda é tabu? Porquê é que uma mulher ainda não fala que, sim, eu estou na menopausa e, não é? É tabu, a mulher esconde, não é? Porque lá está, eu não vou perder o meu estado de graça. É aquilo, eu noto isso, eu noto que as minhas amigas falam muito comigo, não é, sobre essa questão, porque lá está, não é, é normal, não é? Nós vamos ter com aquela pessoa que achamos que é especialista na área e pronto. Mas como é que elas falam? Sussurram automaticamente. E eu digo, não, meninas, se é para falarmos com um tom de voz normal, eu não tenho que ter vergonha por estar em perimenopausa, eu ainda por cima ainda tenho anos de fertilidade, espero eu, pela frente, mas mesmo que não tivesse, não, mas mesmo que não tivesse, é o que vai acontecer e vamos falar sobre isso. Não há qualquer problema. E até com sorte, alguém que esteja à volta ainda ouve e pode beber alguma informação que lhe seja útil Uhum. também. Portanto, por que não? Por que não? Uhum. E é interessante que às vezes juntam-se pessoas. É muito, muito engraçado, muito engraçado. Depois começam a falar do relacionamento, depois vai muito além, mas não é? Depois isto vai muito, muito além.
É muito interessante porque sentem muito, sentem que depois começam a ser as chatinhas, não é? Na família começam a ser as chatinhas mesmo. E não gostam disso, e não gostam disso, não Sim, é? sim, sim. Não, começam a sentir-se muito incompreendidas. Uhum. E por um lado é muito bom a mulher falar disto com a família, que é algo que quase todos os profissionais aconselham, que é aquilo que sente, fale com o seu marido, fale com os seus filhos também. Porque se forem homens, um dia vão saber apoiar a mulher nesta altura, porque vão saber que a mulher também passou por, a mãe também passou por isto. Uhum. E por outro lado, se forem mulheres, já vão estar prevenidas quanto a esta situação. Sim. E então é importante nós sermos o exemplo de, peço desculpa, sermos o exemplo de a mamã, quando precisou, parou para se cuidar, não Uhum. é? Porque durante a vida nós mulheres tratamos de todos à nossa volta, esquecemos de nós. E Sim. a menopausa e a perimenopausa, sobretudo os anos antes, não é? O corpo, eu costumo dizer que o corpo grita, não é? Estes sintomas não é o corpo a dar um sinalzinho, é a dar um sinalão, uma coisa tipo, não é? Gigante, um neon gigante, tipo ali a pescar, do género, ai não, ai isto não fazes nada em relação à memória, então toma lá as noites sem dormir. Ai não fazes nada em relação às noites sem dormir, então toma lá, estraguei-te a vida íntima. Ai estraguei-te a vida íntima, então toma lá, também vais perder o músculo, vais também ficar com osteoporose, vais também ficar a ver mal, vais também ficar a ouvir mal, não é? Até finalmente a mulher parar, não é? E dizer, não, eu tenho de cuidar de mim, não é? E Sim. aí as coisas começam a encarrilhar, não é? Mas, mas o que custa é muito isto, é que as mulheres estão muito habituadas a tratar dos outros e veem quase como um ato egoísta, que é uma coisa terrível, do género, Uhum. ai, mas eu não posso centrar-me só em mim. E eu digo, porquê? É o melhor exemplo que está a dar aos seus filhos. O melhor exemplo que dá aos seus filhos é quando a mamã precisou, a mamã parou para cuidar dela. E é aquilo que vocês têm que fazer. Vocês têm que parar para cuidar de vocês quando o corpo precisar. Porque senão um dia vão ter que arranjar tempo e dinheiro para o fazer. E muito. E É muito. tão importante essa mensagem. É a mensagem que eu tento Mas deixar tão sempre. importante. Sim, É tão, mas tão importante eu porque acredito que sim. a mulher carrega muito, e mais uma vez é daquelas coisas que sai, é muito giro isto, porque também foi um ponto pouco focado no outro podcast que sai amanhã. É a questão da culpa por parar, a culpa por A culpa, precisamente. ai, mas eu devia estar a arrumar a casa, eu devia estar a fazer o jantar, eu devia estar a ajudar os meus filhos, eu devia estar, não sei o que, eu devia. E mesmo quando estamos parados, fisicamente a nossa mente não está a Não descansar. está lá. Sim, sim, se não está a descansar, não. Não. E é incrível este peso que nós trazemos, é muito incrível. Somos mulheres. Mas é muito isso, é muito isso. Eu, quando tive o Bernardo, o meu filhote, eu lembro-me que o meu marido, na altura, disse-me: Ouve, nunca mais fizeste ginástica? Nunca mais saíste, tipo, para passear à beira-mar? Ou nunca mais saíste com as tuas amigas? Tipo, e eu, não, não, não. Eu, quando saio mais cedo, ele disse-me: E quando sais mais cedo das consultas, porque é que não vais aproveitar e dar um passeio à beira-mar? Ou vais até ao ginásio? Vais tratar de ti? E eu disse: Estás doido? Se eu sair mais cedo, eu vou buscar o Bernardo à creche mais cedo, coitadinho, eles estão a olhar para a porta à espera que os pais cheguem. Tipo, metia-me uma angústia constante, do género: se eu saio mais cedo, é para ir ter com o meu filho logo, não é? Se tipo, não havia um tempo livre, porque o tempo era para estar com ele, não é? E Uhum, depois eles crescem e nós continuamos com o mesmo mindset do não, não, eles agora precisam de nós. Eles e o marido e os pais, e depois lá está, nesta idade, não temos apenas o peso, no bom sentido, dos filhos e do marido e profissional, mas temos também o peso muitas vezes dos pais, que estão a viver mais tempo, que têm uma uhum. esperança de média de vida maior e ainda bem, mas também vão precisar mais de nós. E então vai tudo, tudo para cima, não é? Os pais, os sogros, etc, não é? Portanto, vai tudo. E lá está, e se a mulher não atua logo, ai, com certeza vai ter um problema de saúde vindo de um burnout ou do que seja, de não se ter tratado no momento certo. E o que é que a mulher, e agora voltando aqui à nutrição, que atenção é que a mulher deve começar a ter quando, porque no fundo, não é? Isto é sempre em retrospectiva, nós não vamos saber o momento em que entramos, não é? Mas Claro. vamos nos começando a perceber se Nem o estivermos médico sabe. O que, informadas. o que se sabe é que a partir dos 35 anos há uma redução da produção hormonal na ordem dos 3 a 5% por ano. Portanto, normalmente aos 40 anos perdemos cerca de 15%, mas depois aos 45 já notamos. Portanto, para aquelas pessoas que não notam muito essa diferença dos 15%,
A diferença depois dos 30 já será com certeza notada. E, portanto, lá está, os sintomas começam muito devagar, muito silenciosos. E a mulher, regra geral, vai associar a cansaço do dia a Uhum. dia, a stress. O que é importante é, em primeiro lugar, as mulheres saberem quais são os sintomas. Porque assim que aparecerem, fica lá logo a pulga atrás da orelha a dizer: será que? E este será que é suficiente para as fazer investigar? Uhum. Portanto, se não souberem quais são os sintomas, como é que vão agir? Não sabem, não é? Não Sim. sabem, vão andar perdidas a pensar que o mal é delas, que eu sei que é terrível, não é? Isto é muito grave, Vanessa, porque há muitos, no início do século, as mulheres na pós-menopausa eram colocadas muitas vezes em hospitais psiquiátricos. Muita gente Ai, eu não essa não sabia. sabia. Muito grave. Eram. Isto dos estrogénios, isto da terapia hormonal de substituição, começou porque a nossa cultura era, na altura, muito machista. Ainda é, mas pronto, não é tanto. Tenho que colocar aqui o veneno, não é? Pronto. Mas já não é tanto, por enquanto, por enquanto. E Hum. então, o que é que acontece? Na altura, os estrogénios foram descobertos por um senhor que criou os estrogénios para que a mulher ficasse fisicamente mais atraente para o homem, para que os seios não ficassem tão flácidos, para que a pele não ficasse tão envelhecida, para que os cabelos não caíssem. Ou seja, a mulher tornou-se fisicamente mais apelativa com os estrogénios. Então, os estrogénios foram validados na medicina porque a mulher, em primeiro lugar, acalmava um pouco psicologicamente, o que é ótimo, não é? Tornava-se tolerável pela família. E por outro lado, tornava-se fisicamente mais interessante. Até lá, até esse senhor descobrir os estrogénios, aquelas mulheres que ficavam mais esquecidas ou mais irritadiças eram levadas muitas vezes para hospitais psiquiátricos e acabavam a sua vida muito mal. Mas isto é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Às vezes eu a estudar é que Desconhecia vou. totalmente. Sim, eu gosto de Desconhecia. estudar, às vezes vou ao início do século para perceber isto, a evolução histórica do processo. Houve uma vez que houve uma altura, pai, que há uns meses atrás, em que eu comecei a chorar mesmo, porque ler aquilo é simplesmente é horrível. Comecei tipo a dizer, meu Deus, tanta mulher internada como se fosse maluca, ao pé de pessoas realmente loucas, entre aspas, tipo, realmente assustadoras, e estavam ali só porque eram pós-menopáusicas. Isto é completamente assustador. É muito assustador. Eram abandonadas pela família, eram abandonadas porque não eram interessantes, não ficavam interessantes. Sim. É muito assustador e é assustador perceber que, pese embora tenhamos agora os nossos direitos humanos, olhar para a menopausa e ver que ainda não está estudada, olhar para tudo isto ainda nos coloca um bocadinho próximo a esse internamento compulsivo, não é? Ai, eu espero bem que não. Porque não Mas, no sentido literal, não sim, é? mas Mas no a sentido nível de de que anos, não foi assim há tanto tempo. É é verdade. muito assustador, porque isso já vem de uma história, e eu lembro-me que Freud, né, a história da histeria, Sim, a isso mesmo. A histérica, mulher histérica. Vem vem, daí também, sim. vem muito daí, né? E Claro. eu gosto imenso da obra de Freud, mas há aqui coisas que eu nunca consegui compactuar nem compreender, obviamente, mas era a época que era e era o que era. Na época. Mas já dessa altura, a histeria, não é? Que vem sendo associada à mulher, não é? Que vem sendo a mulher que é histérica, a mulher que é desagradável, não é? A mulher que, e se nós olharmos, não é? A maior parte dos sintomas que são efetivamente conhecidos são aqueles que desagradam, que Claro. A mexem no sociedade em status geral. Claro, quo, claro, claro. é? Que é a mulher andar irritada, Claro. é perder Nós perdemos o líbido. filtro. A mulher não é nela andar irritada. A professora Alexandra numa vez disse-me uma coisa que até nos rimos à gargalhada às duas, que ela disse, a Paula não anda irritada, a Paula simplesmente perdeu o filtro e aquilo que antes dizia com cuidado e que tem que ser dito, agora diz e acabou. E as pessoas não estão preparadas para ouvir certas verdades. E eu achei piada porque olhei e disse, a professora deve estar na menopausa também, deve ser. E ela começou-se a rir à gargalhada. E disse, não, mas realmente o que acontece é que nós perdemos esse filtro, estes je ne sais quoi, não é? Que temos realmente que nos diz, calma, diz de outra forma. Agora dizemos e acabou. E depois pensamos, ai meu Deus, o que eu disse. Tipo, já está dito, não é? O mal já foi feito, não é? É E portanto, era verdade. giro, se calhar era interessante na psicologia perceber se essas mulheres histéricas não eram quase todas pós-menopáusicas. Se calhar era interessante, Era não é? interessante, eu já não me lembro bem, mas eu vou recuperar isso, porque eu já não me Boa. lembro, eu fixei essa parte, mas eu já não me lembro sequer se ele falava nas idades. Que eu também sei aquelas obras, aqueles volumes,
Mas lembro-me perfeitamente de olhar para aquilo e dizer esterismo. E só a mulher é que tinha esse diagnóstico. Portanto, só a mulher. Uma Portanto, mulher, claro, isto claro, claro. certamente estaria relacionado com uma questão hormonal. Não sei se cíclica, do mês, se nanã, TPM, ou se efetivamente à altura da pós-menopausa. Pronto. Isso dava uma investigação muito gira. Muito, 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 muito gira. muito gira. Estava por aqui o bichinho. Bom, Muito giro. voltando. Pronto, mas do ponto de vista alimentar, para não nos perdermos, há um erro que muitas mulheres fazem, que é, é um bocadinho assustador o que eu vou dizer, mas nós temos a gordura total, não é? E temos a gordura abdominal, que é aquela gordura mais inflamatória, que predispõe para diabetes, hipertensão, colesterol, aumento dos valores de colesterol. É uma gordura que está à volta dos órgãos. Portanto, mesmo a mulher mais magrinha sofre um aumento desta gordura na menopausa. E é uma gordura que é altamente inflamatória, enquanto que a gordura das pernas ou dos braços é uma gordura que é de armazenamento, que nos protege do frio, etc. E pouco mais. A gordura abdominal, não. A gordura abdominal liberta substâncias altamente inflamatórias, mas altamente inflamatórias, para os órgãos que estão à volta, não é? E portanto as pessoas começam, com a gordura abdominal, começam a ficar mais cansadas quando sobem escadas, quando sobem ladeiras, quando ficam mais ofegantes no discurso, têm que parar para e depois continuar, começam a ressonar de barriga para cima quando não ressonavam, e depois, claro, nas análises começam a haver alterações e depois, se não controladas, poderá levar a patologias. Mas o que acontece é que nesta fase de perimenopausa, a mulher sofre um aumento de gordura visceral, quer faça exercício, quer não faça, quer coma bem, quer não coma. Ou seja, é quase inevitável haver este aumento. Claro que é possível reverter, ok? Portanto, não estou a querer alarmar, mas mesmo a mulher que treina muito nota uma certa diferença no seu corpo, ok? Nem que seja aquele volumezinho na barriga que não tinha e não está a gostar. Pronto, Hum. nem que seja o chamado retoque, não é? Mesmo quando são poucos centímetros, mas ela está lá, porque ela é interna, ela não está à superfície. E então o que é que muitas mulheres fazem? Se notam que têm mais dificuldade em emagrecer nesta fase, porque há uma redução do metabolismo também, ou seja, o corpo guarda mais, gasta menos. Então o que é que fazem? Automaticamente cortam os hidratos de carbono para perderem peso, que é precisamente aquilo que não podem fazer, ok? Era o que podiam fazer aos 30, aos 20, até aos 35 mais ou menos, mas a partir daí cautela, não é? Porque os hidratos de carbono funcionam um pouco como o cimento funciona para o tijolo, não é? A proteína é o tijolo, o hidrato é o cimento. Hum. Depois pomos o tijolo, depois pomos o cimento, depois pomos o tijolo e formamos a parede muscular, não é? Pronto, o que acontece é que sem o hidrato a parede fica só com tijolo, não é? Não há cimento e portanto a parede muscular vai cair, o metabolismo volta a baixar e a pessoa volta a engordar. Então passa a vida neste ioiô constante. E então cortam, depois mais desesperadas, então cortam mais, não é? E portanto, e entram nesta questão que é terrível, porque depois dispara a fome emocional, depois dispara a irritabilidade, porque sem o hidrato, também na quantidade certa, há aqui toda uma interferência também do ponto de vista psicológico. E é interessante que a primeira coisa que eu faço é: não, 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 vamos colocar hidratos. Porque mais do que tirar o hidrato, nós temos que escolher os bons hidratos, não é? E portanto, tem que haver aqui uma reeducação do ponto de vista alimentar. É, não vamos tirar, vamos em primeiro lugar saber introduzi-los na altura certa, fazer algo para inibir a sua absorção, ou seja, dar ao corpo, mas dizer calma lá, não é tudo para o sangue, ok? É para sair parte pelo intestino. E depois tentar combinar, não é? Os alimentos, que é isso que as pessoas não sabem. Quem vai pelo valor calórico não sabe que, combinando os alimentos, o corpo vai aproveitar de diferentes formas o que nós damos, o combustível que nós damos, não é? Uma coisa é eu dar um hidrato com uma proteína, outra coisa é eu dar um hidrato com hidrato, não é? Uma coisa é eu dar uma fruta com uma bolachinha, ou uma bolachinha com doce. Outra coisa é eu dar uma bolachinha com queijo. Não é que eu adoro bolachas, mas pronto, uma tosta com doce ou uma tosta com queijo, por exemplo, ok? É completamente diferente. Uma tosta com doce, eu estou a dar hidrato com hidrato, o que não é muito Hum. interessante. Mas uma tosta com queijo, eu já estou a dar uma proteína com hidrato, por exemplo. Quem diz queijo diz um iogurte de vaca, cabra ou ovelha, com ou sem lactose, pronto. Mas no fundo aqui o objetivo é aprender a combinar bem os alimentos para não perderem o músculo. Porque já estamos numa fase em que fisiologicamente o estamos a perder. E portanto, se nós com a alimentação acentuarmos esta perda, vai-nos sair muito caro. Muito, muito caro. E, portanto, é tentar não entrar em pânico, não é? E não cair naquilo que é mais fácil fazer, ok? Porque o mais fácil aqui é mesmo nosso inimigo, não é? Aqui o caminho mais fácil é mesmo o que não devemos escolher. Depois, por outro lado, aquelas mulheres que comiam de forma muito afastada ao longo do dia, não é? O que acontece é que começam a não absorver a proteína que precisam para formar massa muscular, não é? E o que se sabe é que
de 3 em 3 horas, não é que seja assim para toda a gente, mas nesta fase da vida, de 3 em 3 horas é o pico ótimo de absorção de proteína. Ou seja, se nós queremos músculo, então comer de 3 em 3 horas pode ser inteligente. Comer de hora e meia, a absorção é mínima e comer, digamos, de uma forma mais afastada, por mais que coma proteína, não vai absorvê-la da mesma forma. Então, o jejum intermitente, O jejum onde é que intermitente funciona? deve ser aplicado. É muito importante aplicar o jejum intermitente nesta fase da vida, pelo menos uma ou duas vezes por semana e ir mudando o dia, não fazer sempre no mesmo dia. Mas o Uhum. jejum intermitente não se deve aplicar de forma permanente, ou seja, constante, diária, ok? Uhum. Deve-se aplicar, ir aplicando, porque o corpo precisa dele, mais numa de ajudar o corpo a ver-se livre de produtos que não interessam, ou seja, células mais envelhecidas, mal formadas, etc. E, Uhum. normalmente, eu quando faço, eu sou sincera, quando faço, só faço de sexta para sábado ou de sábado para domingo, porque é mais Sim, fácil, sim, sim. porque É mais fácil não é, tolerar é mais também. fácil de tolerar, porque estou a dormir grande parte do tempo e já não me custa, não é? Pronto, mas tento fazer ali mais ou menos entre 12 a 14 horas, uma a duas vezes por semana, quando consigo duas, ótimo, se não faço uma. E sim, e isso está. Não é que esteja comprovado, porque o jejum intermitente ainda não está comprovado, mas os estudos indicam que poderá ser Uhum. interessante. E Uhum. há muitas pessoas a falarem de jejum intermitente como se estivesse comprovado, ainda não está, mas eu acredito, e de acordo com as conclusões e com os estudos estatísticos até então, parece bastante promissor mesmo. Não ao nível do emagrecimento, mas ao nível digamos, de ajudar o nosso corpo a fazer isso. Sim, sim. E até se calhar dá uma limpeza, não é? Sim, Eu pode-se usar acredito, esse termo limpeza, sim, sim. eu não sei, tenho as minhas dúvidas neste tipo de jejum intermitente, se acredito que não entremos naquela tal autofagia, não é? Que eles falam Isso, que eu isso. acho que não entraremos aí, não é? Porque o tempo é curto. Sim, É mas uma questão, não é? Não sei sim, se. sim. Se for de mais horas, já. Se for de mais horas, sim. Mas o que eles indicam, o que indicam pelo menos é que entre 12 a 14 horas isso já começa a acontecer. Uhum. De forma muito leve, mas já começa a acontecer. Portanto, o que eles indicam é que entre o junho de 14 horas e o 16 horas não notam que haja uma mudança acentuada nesse processo. Por isso é que eu Uhum. muitas vezes digo, olha, se não conseguir fazer mais, pelo menos tenta as 14 horas. Pronto, 12 a 14, pronto. 12 é muito fácil, não é? Qualquer pessoa que faça análises tem que fazer um jejum de 12 horas, não é? Portanto, Sim. é simples. E depois, pronto, ter outros cuidados, como beber bastante água, mas não entrar em excessos, olhar para a cor da urina é que nos vai dizer a quantidade de água que precisamos sempre. O ter os legumes muito presentes e depois usar alimentos ricos em fitoestrogénios nesta fase, não é? Uhum. Portanto, é importante termos uma alimentação anti-inflamatória e usar os alimentos a nosso favor. Alimentos que dão a entender ao corpo que está a receber estrogénios depois de forma natural, ou seja, estamos aqui a enganá-lo um bocadinho enquanto podemos. É. E, por exemplo, nós temos a alimentação mediterrânica e a nossa é atlanto-mediterrânica, não é? Nós temos o melhor, nós estamos, espero que não a percamos, mas estamos com, cada vez mais temos produtos processados na nossa alimentação e nós somos, digamos, o país quase com a melhor alimentação do mundo. Nós, Espanha, talvez Itália também um pouco, Grécia também, mas lá está. Mas nós temos, não é, o Atlântico e o Mediterrâneo que nos dão, digamos, as vitaminas no auge, que nos põem as vitaminas no auge, a Uhum. nível de frutos oleaginosos, portanto, nós, amêndoas, avelãs, cajus, leguminosas, os próprios hidratos são de boa qualidade, as proteínas, mesmo a carne, dependendo da zona, não é? E dependendo da forma como foi alimentado o animal, etc., não é? Mas Uhum. pronto, o peixe também é de boa qualidade, e portanto nós temos, e mesmo as nossas receitas, o azeite, nós temos a melhor gordura de todas, não é? Uhum. Eu às vezes digo, quando me falam sobre o abacate, porque não o abacate? Tudo bem, pode introduzir o abacate, mas saiba que o abacate não lhe vai dar mais do que o azeite dá. Pode ser apenas uma forma de variar e de. Agora no verão as saladas ficam tão boas, porque não? Mas lá está, nós já temos, por exemplo, as sementes, a mesma coisa. Não é que nós não precisemos delas, porque elas realmente, por exemplo, a linhana vem da linhaça, não é? É muito interessante nesta fase, mas nós temos cá na nossa região onde vivemos, Uhum. não é? Nós temos cá esses nutrientes todos que precisamos na nossa alimentação básica. Portanto, às vezes há pessoas que me dizem, comer bem fica caro. E eu digo, em primeiro lugar, eu vejo o comer bem como um investimento, Uhum. não vejo como uma despesa, não é? Uhum. Tem que se pensar dessa forma. Eu estou a investir na minha saúde para um dia não ter que gastar imenso dinheiro depois a corrigir o que não fiz antes, não é?
E depois, por outro lado, não precisamos de gastar assim tanto, porque se nós comermos os alimentos na sua estação do ano, de forma sazonal, não é? No seu auge, eles vão ter os princípios ativos no seu auge, portanto, nós vamos conseguir obter o que precisamos. Não precisamos de ir buscar aqueles alimentos que às vezes causam um impacto ambiental tremendo para chegarem às nossas Uhum. mesas. Nós não precisamos assim tanto deles, não quer dizer que eles não sejam bons e completos e não tenham as suas qualidades, mas até que ponto é que já as perderam até chegarem cá, não é? Até Sim. que ponto é que E acho que evoluiu. há uma inteligência muito engraçada na natureza sobre a fruta da época e os seus benefícios, Claro, não é? claro, Isto é super giro claro. observar. Sim, é como, por exemplo, nos suplementos alimentares, não é? Uma coisa é terem matérias-primas que são usadas na época, não é? Obterem na época certa, outra coisa não, não é? Uhum, uhum. E a Claro. nossa produção de laranja, né, que aumenta tanto Sim. no outono e entrar ali pelo inverno, que é quando precisamos mais de vitamina C. Precisamente. E depois vem no verão os mais ricos em água, que é quando o corpo precisa de mais água. A Precisa mesmo, tem melancia, mais. portanto, é tão A giro ver melancia é o máximo. esta atenção, não é, aos É. ciclos e percebermos que a natureza dá-nos aquilo que efetivamente nós deveríamos estar a Sim, eu no consumir. outro dia tive uma conversa com um patologista e ele dizia-me isto da globalização, ele só dizia assim, a globalização está a destruir tudo. E eu assim, oh doutor, não diga isso, tipo, também não é, não vamos fazer disto um cataclismo, não é? E ele, Paula, mas não está a perceber, a nível imunitário, nós precisamos de estimular o sistema imunitário sazonalmente, ou seja, esporadicamente. E nós estamos a dar uma alimentação antioxidante o ano todo, anti-inflamatória o ano todo, e nem sempre é assim. Não é? Porque uma alimentação anti-inflamatória em excesso torna-se inflamatória. Uma alimentação antioxidante em excesso torna-se oxidante. E nós Hum. não sabemos disso. E andamos desesperados a comer tudo e a comprar tudo o que faz bem, mas nem sempre estamos a ajudar o nosso corpo, não é? E é É por isso importante. que cada caso é um caso, não é? E que dizias É, que a nutrição tem que ser individualizada e tem que ser sim, uma educação constante, e eu fico tão feliz por ver pessoas como tu que fazem este trabalho com, obrigada. com tanta base, não é? Com tanta sensatez e com tanto cuidado por aquilo que se está a fazer. E acho que é assim, é muito necessário. Sim, uma última perguntinha antes de passarmos para a última de todas. Qual é assim a tua maior preocupação enquanto mulher, enquanto profissional, que queiras assim partilhar a respeito de todas estas fases, a respeito seja da nutrição, seja da mulher na sua travessia? Qual é assim a tua maior preocupação que tu vês que é necessário agir e rápido? O informar a maior parte das mulheres que existe perimenopausa, muitas delas não sabem, e que não estão sozinhas neste caminho, não é? E tentar que os estudos evoluam mais, portanto, criar esta pressão é essencial. Mas, digamos, a mensagem geral que eu tento deixar é escutarmos mais o nosso corpo e não nos deixarmos cair em modas ou mitos, que é o que mais há. É escutarmos mais o nosso corpo e nós percebemos perfeitamente, se escutarmos o nosso corpo, o que é que nos faz bem e o que é que não faz. Porque nem tudo o que faz bem a uns faz-nos bem, faz bem a nós próprios, não é? Não quer dizer que o que faz bem à minha vizinha me faça bem a mim. E, portanto, o nosso corpo emite sinais constantes. E, portanto, nós estamos cada vez mais a fazer isto, não é? Por exemplo, eu noto muito isso, por exemplo, a menina menstrua pouco tempo depois de estar a tomar a pílula, não é? Qual é a menina que consegue ouvir, consegue perceber se está na ovulação, consegue perceber se está no TPM, consegue perceber? Não, automaticamente silencia todos os sintomas, somos levados a isso, não é? Uhum. E hoje em dia é muito isso, não há tempo para, não há tempo para, vou fazer isto porque é que ela fez e porque lhe fez bem, e porque... Não, será que aquele alimento está realmente a fazer bem? É interessante. Eu aprendi isso à minha custa. Eu tive um problema de pele gravíssimo há anos atrás, gravíssimo, um eczema, dermatite, rosácea, e foi o meu médico, dermatologista, depois de ir para aí a 7 ou 8 médicos, que me disse: Paula, mas aquilo que está a fazer para a sua pele é precisamente o que não pode fazer. E eu, a sério, então, mas eu estou a fazer uma alimentação rica em alimentos, tipo, fortíssimos a nível de vitaminas, minerais, anti-inflamatórios, antioxidantes. Ele, sim, sim, mas são ricos em histamina. E eu, pois é, e tive que tirar os alimentos ricos em histamina. Portanto, eu própria que sou nutricionista, não é? Por isso, lá está. Assim que tirei, notei resultados. E, portanto, é isso que nós temos que fazer, é testar e ir percebendo o que é que o meu corpo gosta, o que é que o meu corpo não gosta. Será que está a correr bem?
e deixámos de usar o peso como medida, passámos a usar o volume corporal como medida. Isso é muito Essa interessante, o tamanho. é interessante. Isso é muito interessante, não é? Porque a mulher, em particular, é a balança. Pois, eu não tenho balança em casa. Eu nunca tive, eu nem quando Excelente. estava grávida usei a balança. É incrível. E sei que aumentei 9 quilos porque a professora me ia sempre medindo e me disse. Mas eu não uso balança, eu vou logo pela roupa. Se eu visto as calças e elas apertam, pronto, Hum. já sei que aumentei. O meu marido fica todo feliz, mas eu não. E há bocadinho, quanto a questão de ouvir o corpo e de ver e de contactar com o corpo, às vezes é uma coisa tão simples que é, e que eu própria me deparei com isto, e acho que a maior parte das mulheres isto vai ressoar. Nós acordamos de manhã e a primeira coisa que fazemos quando nos olhamos no espelho é perceber como é que nós estamos. E depois o que é que nós fazemos? Entupimos a cara com maquilhagem Ah, sim. e já estamos ok. E esquecemos que estávamos com olheiras. Não sabemos porque é que estávamos com olheiras, foi só porque dormimos mal, se é o nosso Boa, fígado, nem se é isto, mais. se é aquilo, porque não importa, temos um Mais creme que isso. tapa, estou ótima, e esquecemos. E este pormenor, que é só o pormenor das olheiras, que nós, ai, que olheiras tão feias, tenho que as tapar. Mas esquecemos, porquê é que eu estou com olheiras? Eu dormi mal, ando a dormir menos, não há problema, eu durmo menos, eu ponho um corretor de olheiras e já estou bem, não Sim. é? E este pormenor, e que eu própria faço isto comigo, não é? Nós fazemos isso em tudo. Mesmo olhamos ao espelho e se estivermos despidas, o que é que fazemos? Encolhemos a barriga. O homem olha-se ao espelho e o que é que faz? Põe a barriga para fora e começa a brincar com a barriga. Tal e qual. Tal e qual. Portanto, nós temos, não é? Eu às vezes pergunto em consulta, a sua banheira tem vidro ou tem cortina? Às vezes dizem, tem vidro. E quando o seu marido entra na casa de banho, o que é que faz? Ai, tento-me tapar logo. E eu, isso não é bom. Isso não é- Porque eles não têm problema nenhum, claro que agora há mais pressão e também é justo. Acho muito bem que haja, porque eles também se têm que cuidar. E acho muito bem. Sim. Mas a mulher é muito levada a vou esconder o que eu tenho, não é? Olhamos para o Hum, espelho e encolhemos a barriga, tapamos a ruga, tapamos a olheira, tapamos o cabelinho branco, tapamos não é? Tapamos, tapamos, tapamos. E o homem brinca com isso e mostra, mostra se for necessário. Claro que a pressão social é completamente diferente, claro que aqui isto dava pano para mangas, mas é a forma como também nos olhamos, não é? A forma sim, como também esta, nos avaliamos de manhã. esta pressão, não é? Para Esta estarmos pressão. sempre bem e rápido. Então nem sequer nos dá tempo Tudo para para parar ontem. e perceber, ok, se eu não estou bem, eu vou-me colocar bem. Eu vou olhar para a raiz do problema, não é? Eu vou olhar Isso para a mesmo, raiz. ir à causa e não ao sintoma, precisamente. Ai, conversa maravilhosa. Adorei também, adorei, Vanessa, isto dá. Meu Deus. As pessoas agora já estão tipo, ai, socorro. Mas falta só a última pergunta que Sim. é, quem é a Paula fora do roteiro? Fora Ai, das meu Deus, não estava à consultas. espera desta. Ai, não sei. Em primeiro lugar, sou muito brincalhona. Sou muito brincalhona. Sempre fui aquela, não digo a ovelha negra da família, mas aquela que sempre bateu o pé e que perguntou porquê e que não se É contentava que com. sai do roteiro? Sai do roteiro completamente. Sim, sim, sim. Sempre fui aquela menina muito brincalhona e muito viva e gosto de ver o copo meio cheio e por mais que o mundo esteja negro, tipo, pode-me dar para a depressão durante 5 minutos, mas logo a seguir estou boa. Sim, sim, logo a seguir estou animada. E isso, quem é a Paula? Sei lá, boa questão. Ah, esta agora, a Vanessa. Caramba. Não sei, não sei dizer. Sou uma pessoa que gosta de ver o copo meio cheio. Sou mãe babada do Bernardo também. Agora não posso ser que sou nutricionista, porque a Paula não é só nutricionista. Esta pergunta não é fácil. Mas gosto de aproveitar os pequenos momentos da vida. E acho Hum, que o que eu mais temo é olhar para trás e pensar, e se? Então eu tendo a fazer, nem que me arrependa, mas pelo menos hum. tentei. Pronto, é muito aquela coisa do, ai, correu mal, pronto, mas pelo menos tentei. É muito isso, o não deixar para amanhã. Eu faço muito isso. É, não E é? já é tanto. E já é tanto, sim, mas felizmente tenho um companheiro, um marido muito calmo que me, Hum. que me ajuda, porque eu sou assim muito estressada e quero tudo para ontem, lá está, quero tudo para ontem. Acho que não há tempo nesta vida para fazer tudo aquilo que eu desejo fazer.
Então, quero muito aproveitar Preciso várias cada momento. vidas ao mesmo Sim, eu tempo, precisava não de é? várias vidas na Várias, mesma vida. várias Estou sempre vidas cheia na de mesma. ideias, sempre cheia Quero sempre fazer mais e coisas diferentes em áreas diferentes, não é? Também adoro dançar. Adoro dançar. Sim, sim. Então, pronto, às vezes é difícil aliar tudo. Mas é tão bom e acho que é Sim. essa vida que transparece no trabalho que fazes, na tua página de Instagram, nas tuas ideias, na forma genuína como comunicas e como Lá tento ser um bocadinho motivas. mais séria, lá tento ser um bocadinho mais séria, mas sou muito Mas muito brincalhona, muito, genuína, muito. muito. E Pronto. portanto, a mim cativou-me a 100% e aconselho as Obrigada. pessoas muito. Eu vou deixar a tua página aqui, eu vou deixar Obrigada. tudo. Aconselho muito a seguirem, a informarem-se com quem importa, com quem sabe o que está a dizer. Informem-se bem quem é que andam a seguir, quem são essas influencers que andam Agora a já seguir. sabe. Pois. Porque eu vejo aí cada coisa que, portanto, procurem na ordem dos nutricionistas, na ordem dos médicos, vejam quem é que vocês seguem, porque a saúde não se brinca e a saúde não é para influenciar, é para cuidar. Ai, nem mais, muito bem. Ai, isso devia ser um slogan. Por acaso, esta Não sempre é? Essa devia ser um slogan. A saúde não é para influenciar, é para cuidar. Adorei. Isso vai devia ser ser. o nome do episódio. Tem que registrar rápido. Mesmo. Obrigada, Paula, foi Nada, um Vanessa. Eu é que prazer este agradeço. sorriso e obrigada mais uma vez e obrigada a quem esteve a ouvir e para a semana cá estamos de novo. Beijinho. Beijinho.